Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã linda de sexta-feira para mais um estudo do Evangelho. Hoje nós vamos falar da importância da convivência no lar, da harmonia no lar para todas as nossas relações. Estudando o capítulo 4 do livro Sinal Verde, onde André Luiz nos orienta nas mais variadas formas de convivência, como trazer a harmonia para o nosso lar. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Peço a você agora que, se possível, vá para um lugar confortável, tranquilo, calmo, onde você possa se concentrar e prestar atenção aqui nesse momento presente, viver esse momento presente. Feche os olhos, respire fundo, pausadamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, para que você possa se concentrar e oxigenar o seu cérebro, acalmar o seu coração, para que você sinta essa energia boa. Bom dia, Marta Miriam, bom dia, Ivaneide. Sejam todos muito bem-vindos. Sinta-se acolhido. E essa energia que sai daqui vai direto para sua casa, para onde você estiver, para que te envolva, te abrace, te acolha, te conforte. Bom dia, Anitta, bom dia, Fernanda. Imagine agora Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que vai se irradiando por todo o seu corpo. Entra pela sua cabeça, acalma os seus pensamentos, que a gente já acorda com a mente atribulada, pensando em tudo que tem que ser feito, em tudo que passou, em tudo que está por vir. Eu peço que você viva agora, o presente, porque o presente, como o próprio nome já diz, é uma dádiva de Deus, é um presente para nós. Viva agora esse momento. Imagine esse raio de luz agora entrando no seu coração, acalmando o seu coração, tirando essa ansiedade, essa angústia. Confie no Senhor, Ele proverá. Agora esse raio de luz vai em direção ao seu estômago, tirando a má digestão, tirando o mal-estar, tirando essa fraqueza no seu corpo e te dando forças para sustentar, para enfrentar todos os obstáculos que porventura surgir. E esse raio de luz agora, essa energia positiva, boa, de paz, de tranquilidade, vai se irradiar por toda a sua casa. Pensa que essa energia, mentalize essa energia entrando em cada cômodo do seu lar, envolvendo os seus familiares e todas aquelas pessoas que você agora mentalizar e que necessitem dessa energia para continuar, porque elas precisam de força. Essa pessoa que você imaginou agora, ela será envolvida por essa energia. Respire fundo mais uma vez, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, por essa noite de sono restauradora, pela saúde sua e de seus familiares. Imagine também que todas as pessoas que estão nos hospitais sejam envolvidas com essa energia boa e com essa paz e com essa luz, para que eles tenham força para continuar e enfrentar essa doença e todas as outras, todos os obstáculos que porventura surgirem. Que assim sejam. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que chegaram depois. Sinta-se acolhido. Bom dia, Marília. Bom dia, Nuno. Bom dia, Ítala. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro Sinal Verde, que tem o título No Recinto do Lar. Porque nesse período de pandemia, nós tivemos a necessidade de conviver muito mais com os nossos familiares. Filhos sem aula, escolas fechadas, pais trabalhando em casa, muitos desempregados, e essa convivência, ela gera conflitos. Às vezes imaginamos que só nós temos dificuldade com os nossos familiares. E às vezes você se desespera, achando que
Só você tem um filho problema, um pai ausente, um marido que te faz raiva, que você não dá certo com sua mãe, com seu pai. Mas eu quero que você tenha certeza que você não é o único a enfrentar problemas na família. Eu te digo isso com toda certeza. Todas as famílias têm suas dificuldades e problemas. Porque nós temos espíritos simpáticos dentro da nossa família, aos quais a gente tem a sintonia, facilidade de convivência, mas nós também temos na nossa família espíritos que estão encarnados para correção. E nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, da individualidade de cada ser, temos que ser o ponto de equilíbrio na nossa família. Procurar agir diferente, procurar entender o outro como, mesmo sendo da nossa família, tendo a mesma genética, o mesmo sangue, somos espíritos diferentes, somos seres diferentes, imperfeitos e em escala evolutiva diferente. Um já está em uma escala evolutiva mais adiantada, tem consciência das responsabilidades, tem consciência dessa necessidade de reforma íntima que nós melhoramos, nós evoluímos, mas outros não, outros ainda estão mais atrasados e nem por isso nós precisamos recriminá-los. E nós temos como nós temos o conhecimento, mais nos será cobrado, porque nós temos que ter essa paciência com essas pessoas, essa tolerância e essa necessidade de entendê-los. E para alcançar a tão almejada paz que nós buscamos aqui, nós precisamos viver em harmonia. E a palavra conviver, ela já pressupõe essa relação cordial, mas que nós sabemos que nem sempre é assim. Nem sempre as relações são cordiais. Há muitas brigas, ofensas dentro do lar. E considerando a importância dessa convivência no lar para toda a nossa vida, porque o que nós somos dentro dos nossos lares, isso reflete no profissional que a gente é. O filho vai refletir isso, a criança vai refletir essa convivência harmoniosa ou desarmoniosa no lar, na escola, com os colegas, no adulto que ele se tornará. Então, André Luiz, considerando essa necessidade de convivência harmoniosa no lar, ele traz diversas frases que vêm nos trazer reflexão sobre o tema. E a primeira é: bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. A caridade que norteia toda a nossa doutrina espírita e baseado nos ensinamentos de Jesus que vem da lei de amor. A caridade no seu aspecto mais difícil, a caridade moral. Porque a caridade no lar, ela é a mais difícil. Porque envolve a tolerância, a paciência e a caridade como Jesus nos ensinou, que é a BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então é a caridade no seu aspecto mais difícil, que envolve esses três: a benevolência, a indulgência, ou seja, se colocar no lugar do outro e analisar aquele outro como ser imperfeito e que necessita de nosso perdão. Tolerar as imperfeições alheias, assim como os outros têm que tolerar as nossas imperfeições, que todos nós somos espíritos imperfeitos. Às vezes a gente se acha superior, a gente acha que o outro é que está errado, que o outro é intolerante, que o outro é impaciente, que o problema está no outro, sem olhar para nós, sem enxergar os nossos defeitos. E a caridade no seu aspecto amplo, a caridade no seu aspecto moral, ela nos traz a reflexão desses três ensinamentos: a benevolência, sempre amorosos, carinhosos, respeitando o outro, a indulgência, aceitando o outro, as imperfeições dos outros, os defeitos, as manias. Quantas vezes a gente convive no mesmo lar e um tem uma mania, o outro tem outra, e a gente tem que entender isso, que somos diferentes
e perdoar as ofensas. Não revidar, não gritar, não esbravejar, para que a gente conviva harmoniosamente. E a segunda frase é: nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Isso vem corroborar, vem confirmar aquele estudo que nós fizemos da comunicação não violenta. Vocês lembram que a gente falou sobre a necessidade de não gritar em casa, de não falar de forma violenta, de forma agressiva, não xingar, não revidar, não colocar apelidos nos filhos. Então isso vem mais uma vez confirmar essa necessidade de passar essa tranquilidade para os filhos, para o marido, para a esposa, para os pais, dessa convivência harmoniosa. A importância de observar o tom da sua voz, de não gritar, de não revidar. A terceira frase é: utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Quantas vezes, por qualquer motivo, já bate a porta, vai na cozinha, bate a panela, bate os utensílios domésticos. Isso gera uma perturbação, um cansaço mental. Então a gente se observar as nossas atitudes para a gente ser mais silencioso, mais tolerante, não ficar batendo porta, panela, não xingar, não gritar. Isso é muito importante. E colabore na solução do problema que surja sem alterar-se na queixa. Não lamentar. Essa orientação de André Luiz nessa frase tão perfeita. Não lamentar, não nos queixar. E nós nos acostumamos a queixarmos de tudo. Nós nos queixamos de tudo. Se tá sol, a gente quer chuva. Se tá chuva, a gente quer sol. A gente reclama da comida. Nós, mulheres, reclamamos dos maridos. Se o marido ajuda, a gente reclama porque não tá bem feito. Se ele não ajuda, a gente reclama porque não contribui em nada nos trabalhos domésticos de casa. Então, a gente está sempre reclamando. E André Luiz nos orienta quando surgir um problema, a colaborar na solução. Não se queixar mais, porque a queixa não resolve nada. Quanto mais nos queixamos, maior será o problema. E além disso, as queixas, as reclamações, elas trazem uma energia negativa. Uma energia, e tudo que a gente emana, a gente recebe de volta. Se a gente emana lamúria, reclamação, queixa, a gente recebe de volta isso em forma de doença, em forma de depressão, em forma de ansiedade, em forma de mau humor, aquele mau humor insuportável que ninguém aguenta. Então nós devemos sempre focar na solução e não focar no problema, não ficar pensando naqueles problemas que muitas vezes a gente acha que são insolúveis, que não tem como resolver. Mas que com otimismo, com pensamento positivo, a gente muda o foco e a gente consegue reorganizar os nossos pensamentos para que a gente encontre a solução. E a outra frase é: pode-se ajudar até mesmo com o silêncio. Quantas vezes o silêncio é muito mais necessário do que falar? Quando não tem o que falar, fique calado. Quantas vezes a gente fala demais? E falando demais no momento de raiva, às vezes a gente ofende, a gente agride. E a colaboração do silêncio, ela é essencial. Quantas vezes no momento de dor, o que você mais precisa é da presença da outra pessoa? Quantas vezes você precisa é de um abraço, é de ser envolvido daquela energia? Muitas vezes o abraço, o silêncio é muito mais importante do que ficar falando demais, demasiadamente. Então, André Luiz nos orienta a buscar o silêncio como forma, muitas vezes, de solução dos problemas. Outra frase também que ele nos orienta é: a sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. O que isso quer dizer? Para a gente encarar o momento da nossa refeição como um momento sagrado. Antigamente não tinha isso das
famílias se reunirem em torno da mesa, que seria era uma forma de harmonia, de harmonizar, de conversar, de saber como está a outra pessoa. Hoje nós perdemos esse hábito maravilhoso. Um senta em frente à televisão, o outro com o celular, e a gente mal presta atenção no que estamos comendo. A gente não sabe nem o que está comendo. Dependendo da pessoa, você pergunta o que ela comeu, ela não sabe, porque ela não prestou atenção na alimentação. E esse momento é um momento sagrado. É um momento sagrado. Responde aqui, você, no momento da refeição, já teve já recebeu uma notícia ruim, algo que teve alguma contrariedade durante o momento de refeição, que você sentiu uma indigestão, um mal-estar, que você nem conseguiu terminar de se alimentar? Isso mostra, tenho certeza que você já passou por um momento desse. Isso mostra como esse momento é importante e como o externo atinge o nosso interno e o nosso físico. Porque uma notícia ruim atinge o seu físico de forma que você sente indigestão, você sente mal-estar, muitas vezes você sente uma diarreia, o externo, o psicológico atingindo o nosso físico. Então nós precisamos envolver esse momento de refeição como um momento de harmonia, de conversar assuntos saudáveis, não falar de doença, não ficar criticando o outro, e dar importância à alimentação. Prestar atenção no que você está comendo, o que você está introduzindo no seu organismo, porque esse deve ser um momento de harmonia, não de gritaria, não de ofensa, tem que ser um momento de concentração. Deixar o celular de lado ou colocar uma música tranquila, não colocar uma música agitada. Um momento que você tem de conviver com os seus filhos. Às vezes você não tem essa possibilidade na hora do almoço, porque está trabalhando, um almoço em lugar e outro em outro lugar. Mas, às vezes no momento do jantar, no domingo, onde estão todos... um momento em que estão todos em casa. Então preste atenção nesse momento, traga esse momento, faça desse momento um momento harmonioso em que a sua família está em uma sintonia de paz, de tranquilidade. E converse edificando a harmonia. Mais uma vez eu trago a reflexão a necessidade da comunicação não violenta, de não falar agredindo, de não falar gritando, de não falar ofendendo a outra pessoa, principalmente dentro do nosso lar. A 8ª frase é sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Então, para termos uma convivência harmoniosa, nós precisamos ceder. Um cede de um lado, o outro cede de outro, dá o braço a torcer, como nós dizemos. Às vezes, pare de orgulho e dê o primeiro passo. O meu lema é: eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, às vezes você sabe que aquela outra pessoa está errada, mas dê o primeiro passo. Busque a harmonia no seu lar. Quantas vezes aquela indiferença, a pessoa fica com raiva, fica sem conversar durante uma semana, emburra, porque às vezes nós somos infantis. E essa questão de emburrar, o adulto muitas vezes emburra, é infantilizar, é nós voltarmos a sermos crianças. Não termos a atitude de resolver os nossos problemas. Aí a gente emburra, simplesmente emburra. Emburra no trabalho, emburra em casa, porque a gente não quer encarar os problemas. E André Luiz nos convida a ceder para a gente viver em harmonia. Porque o que a gente precisa, o que a gente busca aqui é evoluir e viver em paz, em tranquilidade. Não ficar pegando em picuinha, ficar com raiva por motivo bobo, ficar de mimimi, ficar de
ficar colocando defeito no outro. Então a gente precisa viver mais em harmonia. E para viver em harmonia, a gente precisa ceder. Não espere essa atitude do outro. Você que está aqui buscando melhoramento, buscando evolução, que já tem um pouco de conhecimento dessa doutrina, dos ensinamentos do Cristo, dê o primeiro passo. Peça perdão. Não se envergonhe disso. Peça perdão. Peça desculpas. Quantas vezes o que a gente precisa para trazer de volta a paz no nosso lar é chegar na outra pessoa e falar: olha, eu errei. Eu te peço desculpa. Eu estava nervoso, eu estava angustiado, por isso eu te dei aquela má resposta. Mas não fique emburrado, guardando rancor, guardando ressentimento, porque tudo isso traz doenças físicas e psicológicas, mentais, e isso afeta todo o nosso organismo e toda a nossa vida. Isso reflete lá fora quando você sai para trabalhar. Quantas vezes a gente briga em casa e a gente fica com remoendo, com o coração apertado? Então, e por picuinha, por causa de pouca coisa. Então a gente, mais uma vez, pega as orientações de André Luiz e nessa 9ª frase ele traz mais um ensinamento. Quantas vezes ele diz: um problema aparentemente insolúvel, quer dizer que não tem solução, pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido. Então quando você conta um problema para outra pessoa e essa pessoa já vem criticar, já vem falar: tá vendo, eu te falei que isso ia dar errado e tal, não adianta falar isso. Naquele momento de desespero, quando a gente enfrenta um problema que achamos que não tem solução, muitas vezes o que a gente precisa é de uma palavra de calmaria, uma palavra calmante para te acalmar. Quando a pessoa fala: calma, eu estou aqui com você, eu estou aqui para te ajudar. Quantas vezes o que você precisa é disso? Desculpa. Nós vamos juntos resolver esse problema. Então, uma palavra de carinho, uma palavra calmante, torna aquele problema solúvel. Ele vai ter solução. Vocês juntos encontrarão a solução daquele problema. Então, quando seu marido te trazer um problema, fala: te amo, calma, nós vamos resolver esse problema. Tudo tem solução. Como dizia Chico Xavier, tudo passa. Tudo passa. Então nós temos que confiar sempre, orar, confiar em Deus, mas agir, não ficar esperando uma solução do céu, mas agir, mas confiar. E muitas vezes nesse momento de desespero, que a gente não raciocina, o que a gente precisa fazer é parar, respirar. A respiração consciente, ela é um recurso valioso, um recurso que realmente funciona. Quando você para, você respira fundo, você oxigena o seu cérebro. Isso é comprovado cientificamente. Então, naquele momento de desespero, vá para um lugar tranquilo, que seja um banheiro, que seja um quarto, se tranque. Respire fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca e prestando atenção na sua respiração, no ar entrando pelo seu nariz. Essa respiração consciente, ela vai trazer você para o momento presente e vai fazer com que você foque na solução daquele problema. Porque quando você está com a mente acelerada, você não consegue pensar na solução do problema. Você só pensa no problema em si e acha que aquele problema não tem solução. Então, quando você estiver dessa forma, angustiado, nervoso, desesperado, vá para um lugar calmo, tranquilo, respire fundo. Quando você deitar e estiver com a mente atribulada, cheia de problemas, pensando no amanhã, pensando no ontem, volte a sua mente para o agora, para o hoje, através da respiração consciente. E a 10ª frase, ele fala: abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. E ao invés, em matéria de doenças,
fale o estritamente necessário. Essa frase vem a calhar nesse momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento caótico? Sim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, grave, mais de 4.000 mortes por dia no Brasil. Mas se a gente só falar disso em casa, se a gente só reverberar essa energia negativa de doença, a gente leva o desespero para o nosso lar. Então não fique propagando notícias ruins, pense positivo. E eu já tive tantas provas de que para Deus nada é impossível, que eu sempre tento tirar da minha cabeça, da minha mente, os pensamentos pessimistas. Eu sempre penso que aquela doença vai ser curada, que nós vamos passar por esse momento saindo melhores do que estamos, com aprendizados, porque nós precisamos encarar esses momentos de dores, de esses obstáculos como fonte de crescimento. Tudo tem uma razão de ser. Se uma doença veio para você, se uma doença veio para mim, é porque ela tem algo a me ensinar. E eu preciso ficar atento aos sinais para que essa doença ela não passe despercebida e eu continue da mesma forma que eu estava antes. Então a gente tem que observar os sinais. Deus, Jesus, sempre manda sinais através de obstáculos, através de doenças, através das dificuldades da vida, porque às vezes a gente precisa melhorar em algum sentido. E a gente precisa tirar aprendizados desses obstáculos. Então a gente tem sempre que pensar positivo, pensar que vai sair melhor disso tudo, desse momento de pandemia, desse momento, às vezes uma outra doença que é incurável, mas torne isso mais leve, sem queixas, sem lamentações. E a 12ª frase é: procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Nós temos a mania de criticar. Só o que a gente faz é bom, não é? Tenho certeza que você também é assim. E a gente tem essa mania de criticar. Então, ao invés de criticar, elogie aquela outra pessoa. Se o seu marido lava a louça, elogie. Se o seu filho juntou os brinquedos, elogie. Se ele arrumou a cama, elogie, incentive. Não critique, porque depois você não pode reclamar que ele não te ajuda, que ele não faz nada em casa. Porque se você só critica, se depois que ele faz você refaz, quantas vezes a gente refaz porque aquilo não ficou tão perfeito? Então, para trazer a harmonia no lar, traga esses momentos de elogios, de cumplicidade, de generosidade e de indulgência com as imperfeições alheias, porque às vezes o outro não vai fazer como você, mas e daí? Que importância isso tem? Então, mais uma vez, ele nos traz outro ensinamento valioso. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja quem seja. Mais uma vez, ele fala: não critique, não olhe só o lado negativo daquela pessoa. Todos nós temos defeitos e qualidades. Quando você aponta o dedo para o outro, você está apontando 4 para você. Então, preste atenção nas qualidades das outras pessoas, ao invés de verificar, de olhar somente os defeitos, as imperfeições do outro. Então, veja esse momento, os momentos que você tem dentro do lar, como momentos de harmonia. Traga harmonia para o seu lar. Faça do seu lar um ambiente de paz, de tranquilidade, onde todos se sintam confortáveis. Quantas pessoas não gostam de ficar nas suas casas porque são xingados, são humilhados, são criticados, não se sentem bem no seu próprio lar. Então, essas pequenas atitudes fazem com que o seu lar seja harmonioso e mostram a importância desse momento
os momentos em família serem momentos de aprendizado e cumplicidade. Então, nesse estudo de hoje, nós vimos como atitudes simples podem transformar o seu lar. Não gritar, não xingar, não criticar. Atitudes simples do dia a dia que podem, às vezes, tanto levar a harmonia para o seu lar, quanto a desarmonia, porque a crítica, o xingamento, essa energia negativa que você leva para o seu lar pode ocasionar um divórcio, pode fazer com que seu filho revolte e se enverede pelos caminhos das drogas, pode fazer com que o marido se torne um alcoólatra, a mulher busque também outros vícios. A harmonia do lar é necessária, extremamente necessária, para nós termos a harmonia em todos os sentidos, em todos os ambientes da nossa vida. Porque, como disse André Luiz na primeira frase, é a caridade dentro do lar. E eu proponho a você uma análise. Pense no ambiente do seu lar. Verifique o que pode ser modificado para se trazer a harmonia. Troque xingar por agradecer, gritar por conversar, criticar por elogiar, cara fechada, ranzinza por sorrisos. Sorriso abre portas. Quantas vezes você chega e fala bom dia e aí aquela energia negativa ela se dissipa? Troque o mau humor pelo bom humor. Troque o problema pela solução. Foque na solução. Troque a reclamação, a queixa, por indulgência. Por perdoar as imperfeições alheias. Aceitar que nós também somos imperfeitos, assim como aquele outro. Seja luz na sua casa. Seja aquela pessoa que os seus familiares sintam falta quando você sai, que queiram estar na sua presença. Seja o foco de luz que precisa ser acendido na sua casa. Então, são tantos ensinamentos que André Luiz nos traz nesse capítulo e que nos faz refletir sobre essa necessidade de harmonia no nosso lar. E nesse momento, mais uma vez, eu convido você para fechar os olhos e agradecer por tantos aprendizados, por tantas reflexões que com certeza, se colocadas em ação, vão transformar o ambiente do seu lar, vão tirar a desarmonia e trazer a harmonia, que vão fazer essas mudanças de comportamento, de atitudes, vão trazer Jesus para a sua casa. Vão trazer paz, amor, compreensão, solidariedade, carinho, respeito. Então, mais uma vez agradecemos, pedimos a proteção para os nossos lares, para os nossos familiares, que nos dê força, nos dê conscientização, para que possamos mudar as nossas atitudes e sermos mais benevolentes, mais indulgentes, perdoarmos mais as imperfeições alheias e não revidarmos, não nos queixarmos, sempre agradecendo por tudo que nos é ofertado. Temos tanto a ofertar, temos tanto a agradecer. Faça esse exercício da gratidão. Gratidão. Sempre encontre motivos para agradecer por esse dia, por estar vivo, por estar saudável, enquanto tem tantas pessoas lutando pela vida nos hospitais. Gratidão, Senhor, por tudo e por todos. Muito obrigada a todos vocês, que vocês tenham um excelente final de semana, de muita paz, de muita tranquilidade e com um lar em harmonia. Fiquem com Deus.